Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero nesse momento, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela minha vida. E agradecer a cada um de vocês que assiste aos meus vídeos. Que Deus abençoe a cada um. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar sobre a morte de Abel, né? Caim matou Abel por causa da inveja, porque o Senhor Deus se agradou mais da oferta de Abel que da oferta de Caim. Aí Caim ficou irado, né? Caiu seu semblante, e mesmo Deus indo em sua casa e avisando a ele para que ele não fizesse aquilo, ele não obedeceu e matou o seu irmão. Portanto, o tema é: Caim premedita a morte de seu irmão por inveja. Está no livro de Gênesis, capítulo 4, do versículo 8 até o versículo de número 16. Que diz o seguinte: Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos ao campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então veja o capítulo 8, né? Que Caim, por raiva, né, por o Senhor não ter aceitado a oferta dele, ter aceitado a de Abel, seu irmão, né, a inveja tomou conta do seu coração e ele premeditou, ou seja, não sei se uma semana, duas ou um ano, eu sei que ele vinha já programando a morte do seu irmão. É como hoje as pessoas, quando tem raiva de uma outra pessoa, e ela faz uma programação, né, uma premeditação da morte de alguém, né? Ela, além de premeditar a morte, muitas vezes ela contrata até pessoas e pagam para matar aquela pessoa, né? Pelo fato de não gostar daquela pessoa, né? Outros fazem macumba, feitiçaria, bruxaria. Então, se você realmente não tiver Deus na sua vida, fica difícil, né? Porque você tendo Deus, a Bíblia diz que o homem, ele pode matar o seu corpo, mas não pode matar a sua alma, que é a coisa mais interessante para Deus, é a nossa alma, que Deus quer salvar a nossa alma. E que o corpo, ou seja, nós só morremos, nós só partimos desse mundo o dia que Deus permite que isso aconteça. Não adianta ninguém tentar contra a vida de ninguém, né? Abel foi morto por Caim, porque Deus permitiu. Se Deus não quisesse, ele não teria morrido, né? Mas Abel teria que morrer para que ficasse escrito na Bíblia como testemunho do primeiro homicídio, né? O primeiro irmão que matou um outro irmão foi no início do livro de Gênesis, no início no começo de tudo, da criação do mundo, né? Já havia a inveja no coração do homem. Por quê? Por causa do pecado. Então, disse, porém, a Caim, o seu irmão: Vamos ao campo. Quando ele chama o irmão para ir ao campo, ali ele já tinha premeditado tudo, já estava tudo programado em seu coração. Ou seja, ele ia ao campo com o irmão e lá, quando o irmão se descuidasse, ele mataria o seu irmão. Foi exatamente o que aconteceu, né? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou por inveja, por pura inveja. E tem mais, não foi uma morte simples, porque matar uma pessoa que você não conhece é uma coisa, e matar o seu próprio irmão de sangue é outra, né? Mais diferente. Ou seja, é uma coisa mais cruel ainda, né? É uma pessoa realmente que não tinha coração. Ou seja, Adão e Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. Depois teve mais 2, que a Bíblia não fala o nome, não cita o nome. Mas veja que Abel, ele tinha um coração bom e Caim tinha um coração ruim, né? Então, 2 descendências se criaram, a descendência de Abel e a de Caim. Hoje as pessoas que praticam atrocidades, crimes, são os filhos de Caim. E as pessoas que fazem a obra de Deus, que têm um coração quebrantado, que não tem inveja um do outro, né? Esses são os filhos de Abel, né? Dá para nós entendermos assim. Vamos para o versículo 9, ver o que diz.
Então o Senhor perguntou a Caim. O Senhor chegou lá no lugar onde ele tinha assassinado, né, o seu irmão, e perguntou a ele: onde está o seu irmão? Respondeu ele: não sei. Eu sou, por acaso, responsável pela vida do meu irmão? Ou seja, ele matou o irmão, sabia que tinha matado, né? Mas o Senhor perguntou a ele onde estava. Deus já sabia que ele tinha matado, porque Deus é onisciente. Perguntou para ver o que ele respondeu. Ele ainda foi grosseiro com o próprio Deus, né? Ele ainda disse: sou eu, por um acaso, responsável pelo meu irmão? Ou seja, ele já é de maior, ele faz da vida dele o que quiser. Ele quis enganar Deus, né? Mas a Deus ninguém se engana. Deus já sabia que ele tinha matado o irmão. Deus apenas queria confirmar se ele teria coragem de dizer ou não que tinha matado o irmão. Então disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute da terra, o sangue do teu irmão está clamando por justiça. Então, o sangue de Abel clamou a Deus, né, por justiça, né? Porque quando o sangue de um homem é derramado, de um homem justo, o próprio sangue clama, porque Deus lá de cima, Deus vê todas as coisas, nada passa despercebido aos olhos de Deus, né? Então, o sangue de Abel clamou ao Senhor que o seu irmão teria matado por inveja, né? E Deus desce para conversar com Caim. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber a sua mão o sangue do seu irmão. Então, ou seja, né, ele sepultou o seu próprio irmão, né? Ele o matou, né? Entendeu? Premeditou a morte, o matou por inveja, né? E a própria boca, né, dele, através das suas mãos, né, abriu-se uma cova para enterrar o seu próprio irmão, o sangue do seu irmão. Então, amaldiçoado é você pela terra. Quer dizer, tudo que você fizer na terra, a terra te amaldiçoará, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Porque a terra também tem boca. Quando nós abrimos um buraco, enterramos alguma coisa, aquilo ali é a boca da terra. Depois você vai, fecha aquela boca para esconder. Debaixo da terra tem muitos crimes escondidos debaixo da terra, de pessoas que matam e ocultam o cadáver. Tem crimes que até hoje a justiça não descobriu que aconteceram, porque pessoas pegaram e ocultaram. Tem outros que concretizam o corpo, outros esquartejam todo o corpo, né, para que ninguém descubra, né? Agora, aos olhos de Deus, tudo está anotado. Ainda que o homem não descubra aqui na terra, um dia, diante do trono branco, do juízo final, todos prestarão conta de tudo que fez ao Senhor, de tudo que fez contra a lei de Deus aqui na terra e contra alguma pessoa. Vamos lá para o 12. Quando você cultivava a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Ou seja, ele era um lavrador. Caim era lavrador, cultivava a terra. E ele plantava e Deus fazia prosperar a sua lavoura que ele plantava. Só que agora Deus não faria mais prosperar. Porque Deus tirou a força da terra em relação a ele, para que a lavoura não desse mais frutos, né? Porque ele tirou a vida do seu irmão, né? Então, quando você cultivava a terra, esta não lhe dará mais a força. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Então, o Senhor expulsa Caim de sua presença. Como? Caim perde a comunhão com Deus, né? Aquela comunhão que Deus tinha com Caim,
aquele amor que Deus tinha por Caim como ser humano, ele perde. Ele perde. Quando nós perdemos o amor de Deus, a nossa vida, com certeza, só vai a pior. Cada dia, cada coisa que a gente faz, nada dá certo, nada prospera. Por quê? Porque nós tiramos o efeito do Espírito Santo em nossa vida. Nós perdemos a comunhão com Deus. É a mesma coisa que você falar assim: eu fui e resolvi esse problema. É como se você não precisasse de Deus. Você não diz assim: graças a Deus, Deus fez isso por mim. Ou então eu estou em resolver um problema, com fé em Deus, Deus vai me ajudar. Não, tem pessoas que dizem assim: não, eu fui e resolvi, fui eu que fiz. Tem essa arrogância todinha, né? Ele é autossuficiente, uma pessoa autossuficiente, que acha que resolve tudo, que ele só é suficiente para resolver o seu problema, e ninguém é. Todas as coisas, quando nós vamos resolver, nós só resolvemos e só dá certo se a presença de Deus estiver em nossa vida. 13. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje mesmo me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Então Caim desejou a morte para si. Ele achou que preferia morrer do que ser submetido ao castigo que Deus colocou nele, que era: a terra não daria mais um mantimento como antes para ele. Ele não ia mais ter uma alimentação adequada como antes ele tinha, porque tudo que ele plantasse, os frutos dariam os frutos mirrados. Ele teria que comer do pior fruto da terra. Ele ia vegetar e não viver, não ia se alimentar bem. Tudo que ele fizesse não ia dar certo em sua vida, entendeu? Então ele achou que, pelo fato de Deus ter amaldiçoado ele preferia morrer. Eu vou fazer tudo de errado, vou ser errante pelo mundo, porque a primeira pessoa que me encontrar vai me matar, e eu deixo de existir. Ou seja, eu prefiro deixar de existir do que obedecer a Deus. Foi isso que Caim quis dizer. Então, tem muita gente hoje assim, que prefere morrer do que obedecer a Deus, prefere morrer do que andar na presença de Deus. Tanto a morte espiritual, que é aquele que não tem Jesus aqui na terra, quanto a morte física, né? Que é quando o cara, por exemplo, sequestra alguém, mata alguém, e a polícia cerca ele troca tiro com a polícia, se entrega à morte, mas não quer ir para a prisão para pagar a sua pena. Ou seja, ele prefere perder a sua salvação, porque seria melhor pagar a pena. Enquanto ele pagava a pena, se arrependido do erro que ele cometeu, e ali Deus perdoaria ele, porque só não existe pecado contra a blasfêmia, contra o Espírito Santo de Deus. Aqui não existe perdão. O resto, todos os pecados, existe perdão. Mas Caim não quis obedecer ao Senhor. Então ele saiu da presença de Deus, né? Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, ao leste do Éden. Amém? O Senhor colocou um sinal em Caim. Todo aquele que se encontrasse com Caim, se o matasse, sofreria a morte de Caim 7 vezes. O castigo que Caim teve, ele sofreria o castigo de Caim 7 vezes. Então toda pessoa, quando encontrava com Caim, que via o sinal de Deus, aquela pessoa fugia de Caim, tinha medo de Caim. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. Então todo mundo que encontrava Caim conhecia o sinal, porque era um sinal de Deus. Deus deixou visível que o sinal era dele. Alguma frase, alguma coisa que a pessoa entendia, que não podia matar Caim, porque se matasse, sofreria o castigo de Caim. E o castigo de Caim não era bom, porque matou seu próprio irmão. Então Caim se afastou-se da presença de Deus, né, do Senhor Deus, e foi viver na terra de Nod, ao leste do Éden. Amém? Caim criou a sua própria civilização.
a sua própria cidade. E Caim nunca mais foi obediente a Deus. E da geração de Caim só gerou pessoas ruins, né? Nós vamos falar sobre isso no próximo estudo da gente, sobre a geração de Caim, né? O que aconteceu em sua vida, né? E que a vida dele não foi uma vida santa, foi uma vida só de pecado. Então tudo isso a Bíblia vai nos contar. E depois nós estaremos trazendo um estudo sobre isso. Vamos ficar por aqui, né? Caim premedita a morte do seu irmão. Essa é a história da morte de Caim pelo seu irmão Abel, né? Não é assim uma coisa bem completa, muito aprofundada, mas são com palavras simples, né? Para que você entenda melhor. Não adianta você falar palavras difíceis, palavras de teologia, né? E você não entender nada. Então vamos falar aqui numa linguagem de fácil entendimento, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou, para que pregássemos numa linguagem de fácil entendimento, para que todos entendessem. Então qual o conselho que eu deixo? É que você nunca deve matar ninguém por vingança. A vingança não vale a pena, entendeu? Porque se você vingar de alguém, aquela pessoa que fez o mal contra você ou alguém da sua família perde a salvação, se não se arrepender. E você que vingou dela também perde a salvação, perde a sua liberdade muitas vezes, porque você mata, vai preso, perde a sua liberdade, não é verdade? E Deus não se agrada da vingança. Então o conselho que eu dou é o seguinte: nunca vingue de ninguém, nunca pague o mal com o mal. Quando alguém fizer o mal a você, deseja a ele o bem. Tenha discernimento, peça a Deus discernimento, para quando acontecer uma coisa mal, você souber de onde é que veio aquilo, para que você possa orar e repreender aquele mal na sua vida. Possa ser um mal que vem através de um sonho, através de uma visão, de uma revelação, através de uma macumba, de uma feitiçaria, de uma bruxaria. Existem várias pessoas que têm inveja dos outros, e elas fazem isso com peças de roupas da pessoa, pares de meia, com gravatas, com paletós, com camisa, com cuecas, com roupas íntimas, né? Existem pessoas que fazem mal, né? Levam até o centro de macumba para que aquelas roupas, né, que está com o seu suor, com a sua essência, possam se fazer uma coisa para atrapalhar a sua vida espiritual, para não deixar você dormir direito, para trazer depressão à sua vida, entendeu? Então, se você estiver na presença de Deus, sem inveja de ninguém, com o coração compungido e quebrantado, pode fazer o que quiser, pode pegar até o seu nome e botar dentro da boca do sapo, que nada vai acontecer. Sabe por quê? Porque ninguém é maior que o nosso Deus. Pelo meu Deus, eu boto até o meu corpo todo dentro do fogo, eu boto. E eu sei que não vai queimar. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego entrou na fornalha de fogo e nem um fio do seu cabelo se queimou. Agora, pelo seu inimigo, pelo seu opositor, aí você tem que vigiar. Orar para que Deus salve. Para que Deus salve. Geralmente essas pessoas são difíceis de se salvar, mas não são impossíveis. Então ore por elas ou por eles, para que se salvem. Deixe que Deus haja da forma que Ele quiser. Nós não podemos ensinar o nosso Deus a trabalhar. Ele sabe trabalhar. Outro recado que eu dou a você: nunca faça mal a ninguém. Nunca faça mal a ninguém. Porque o feitiço geralmente vira contra o feiticeiro. Então tenha muito cuidado. A inveja, ela é pior do que macumbaria, feitiçaria e bruxaria. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e ativar o sininho, para que possamos estar enviando a você as nossas pregações e os nossos estudos bíblicos. Que Deus os abençoe.